Você tem dúvidas sobre se está pronta ou pronto para se casar? Está angustiado? Tem clareza? O que vai acontecer depois que você se casar? Esse é o assunto desse podcast. O podcast de hoje está diferente e eu tenho certeza que você vai adorar. Eu lembro a você que esse podcast é uma gravação feita aqui no estúdio da Next Studio Produções. Quer conhecer um pouco mais do trabalho da Next? Acessa esse Instagram que está aqui na sua tela, que eu tenho certeza que você vai gostar demais do que acontece por aqui. No programa de hoje, duas grandes amigas escolhidas a dedo para estarem aqui para comentar esse assunto tão valioso, que é a questão comportamental / emocional dos casais. De nós todos, inclusive, dos fornecedores diante de uma cerimônia de casamento. Quero cumprimentar lá do outro lado da mesa minha amiga psicóloga, Amanda Abreu. Bem-vinda, Amanda. Muito obrigada, João. Boa noite. Que honra estar aqui, né? Eu sei que esse papo vai ser uma delícia. Muito obrigada pelo convite. Eu tenho absoluta certeza, porque nós temos aqui, nesse trio, uma pessoa que você vai apreciar demais, está conhecendo agora, sim. Mas vai amar. Juliana Cabrini, minha amiga assessora e cerimonialista. Bem-vinda, Ju. Que delícia. Obrigada, João. Prazer, Amanda. Tenho certeza que esse bate-papo vai ser sensacional. Eu já estava esperando a segunda parte, né, eu João? tinha prometido. Já tinha me prometido. Amei participar do primeiro podcast dele, claro, né? E que delícia estar aqui de novo. Seja Obrigada. Bem-vinda, Ju. Obrigada. Uma alegria. Eu estava contando aqui no comecinho o quanto esse assunto é valioso, né? Porque sim. Eu e Ju sabemos lá no dia a dia diversas questões comportamentais e emocionais que afligem os casais, né, Ju? Sim, as assessoras principalmente, As né, assessoras João? Ficam com um ônus ali grandíssimo. A gente tem uma gama maior ali, viu, Amanda? Tá ali no dia a dia com esse tema. E certamente alguns devem bater a sua porta lá no seu consultório, né, Amanda? Sim, João, né? Eu trabalho como psicóloga clínica, atendo adultos, atendo casais. E eu ouço histórias, né? Às vezes eu acompanho pacientes por ano que chegaram nesse momento, acompanho esse processo com eles. Ou até mesmo os casais, vou contar aqui ao longo do bate-papo. Muitas vezes acontece de casais que são noivos procurarem a terapia antes do casamento. Tem sido comum. Que ótimo! Isso é maravilhoso! Maravilhoso! Olha, já fica a dica. Naquela pastinha de indicação de fornecedores, Ju, tem que ter a Amanda agora. Mais uma sessão psicóloga. Amanda, terapia para noivos. Olha lá. Porque, Ju, aparecem questões muito sérias, né? Muito. Eu falo que é o momento que os noivos realmente se conhecem. Eu acho que é o preparo do casamento, porque o dia passa muito rápido, né? Eu falo para todos os meus clientes. O preparo, né? Esse planejamento é onde eles realmente vão brigar, vão discutir, vão se entender, vão conhecer os gostos, Amanda. Porque às vezes você passa anos com a pessoa, mas é diante do financeiro, né, João, que pega. De um investimento tão vultuoso. Um investimento grande, daquela troca de informações, as prioridades, porque a gente sabe que a noiva sempre foge um pouquinho do budget, né? Sempre quer uma coisa a mais, e é onde o noivo tem que colocar a racionalidade ali efetiva, e aí tem o conflito, porque ele quer de uma forma mais enxuta, ela quer o sonho. Então, nossa, maravilha essa questão da terapia de noivos. São muitas tomadas de decisões ao longo do processo, né? Sim. E decidir gera estresse, aquela coisa. Muito. Quando a gente fala sim para uma coisa, a gente está falando não para várias outras, né? Então, eu imagino a dificuldade que né? Ao acompanhar ao longo de todo esse processo, todas essas decisões e os conflitos que devem surgir. Agora, gente, será que isso tudo vem por vezes, de uma cobrança, de uma questão cultural que nós temos na nossa sociedade, de que é preciso casar, se eu não casar, eu não sou uma pessoa realizada na vida, bem-sucedida, e por vezes as decisões acabam se atropelando? Você sente um pouco isso, Amanda? Eu acredito que sim. A gente vive numa sociedade onde é um status, casar é um status, né? A gente fala que as pessoas... tem uma psicóloga, uma professora da UNB, Valesca Zanello, uma psicóloga muito interessante. Ela tem aparecido no Fantástico, fez o podcast com a Renata Ceribelli esses dias. E ela fala que nós vivemos o dispositivo... Nós, mulheres, vivemos o dispositivo amoroso, né? E materno, onde nós somos criadas para sermos esposas e mães. E os homens já vivem o dispositivo da performance, onde são criados especialmente para ter dinheiro e também aquela história para ser o pegador. Então, temos aí diferenças nas criações, né? E com isso, a gente vê os impactos ali dessa hora da escolha do casamento. E daí que a gente vê muito, né? A noiva criando muita expectativa, sonhando.
O noivo, muitas vezes, engata a quinta e vai, já não está tão interessado, né, reclama dos detalhes e a diferença que acaba acontecendo ali é de sonhos, de objetivo e a importância deles alinharem as expectativas ali, né? Essa questão do gênero é muito forte, Ju. A mulher se envolve mais mesmo? Com certeza. Eu Eu sinto acho também. que eu tenho só 9 anos, né, de profissão nessa área, assim, Amanda, mas eu vejo, foram raríssimos os casos, João, que foi o noivo que realmente estava engajado. Eu tive, assim, casos muito pequenos do noivo ali, ele que trocava informação, ele que estava ali presente, ia em todas as reuniões, muito pontual. Normalmente eles participam de coisas bem básicas, assim, a escolha do buffet, da bebida, mas o envolvimento da mulher acaba sendo, mesmo aquelas que às vezes já estão há um tempo, ou até moram juntos, mas ela tem aquela coisa cultural que ele comentou de, eu preciso ainda casar, eu tenho que efetivar, eu tenho que trocar as alianças, já estão juntos há anos, mas precisa ter esse contato. E às vezes pelo convívio também eu percebo, Amanda, Sim. às vezes as amigas já passaram por isso, Isso é um... né? E ela tá ali vendo, fato. eu não fui, eu não fiz o meu ainda. Então, às vezes nem é tanto aquele sonho que tem algumas que nasceram para isso, João. Tem umas noivas que vêm com uma pasta pronta para mim, Ju. Já na primeira reunião. Já nasci querendo, sabendo o que eu queria. Né? Olha, você lidar com essa questão para você não frustrar essa noiva. Né? Ela já vem com tudo pronto, altas pastas, salvas e figuras, mas às vezes tem aquela que engajou porque viu a amiga casando, sentiu a necessidade, a vontade também. E hoje virou, querendo ou não, virou um pouco de ostentação também. Sim. Você fazer uma festa de casamento, eu lido com isso, mas não deixa de ser uma coisa supérflua. Não é uma festa que você precisa estar realizando para você criar alguma coisa no mercado, né? Assim, eu preciso casar porque não é que nem uma formação de faculdade ou qualquer Não é coisa. determinante para a felicidade do casal, para a prosperidade e tal. Mas ele não deixa de fazer. Essa noiva, ela tem aquele sonho, independente do formato. Mesmo com a que a gente passou, questão pandemia, ela não deixa de fazer, né? Agora, isso os que chegam lá. Há muitos casais que vão protelando a decisão de se casar. A gente vê aí casais que namoram há 10, 15, 20 anos e ainda não tem clareza de que chegou o momento de ir ao altar. Amanda, essa clareza, ela é palpável, ela existe. Para quem ainda não consegue fazer uma autoavaliação, é possível ter essa leitura de que estou pronto, é esta pessoa? Eu acho assim, que tem várias questões que envolvem, né, essa decisão. Envolve, sim, a questão econômica, envolve a questão de estamos investindo em outras coisas, envolve, esse relacionamento vai para frente ou não vai para frente, tudo que está ali. Ou pode ser que simplesmente a pessoa não valorize, né, a cerimônia do casal. E assim, é difícil a gente ter 100% de certeza em absolutamente tudo na vida, né? E a gente vai mudando de acordo com as fases. E muitas vezes o que a gente via acompanhando aí ao longo da pandemia, pessoas que estavam ali planejando o casamento lá no início da pandemia, essa relação mudou depois de 2 anos. Outro dia eu li um casal que ia fazer um casamentão, no final foram para a Europa e só que fizeram aquele casamento os dois, porque os valores vão mudando, né? Então, eu acho uma exigência muito grande a gente cobrar que as pessoas tenham certeza. Acho que sim. Muitas vezes os casais têm as diferenças entre eles. Essas diferenças não são colocadas à mesa. Porque quando a gente fala, o casal vai casar, não significa que ele está no seu melhor momento, que ele sabe se comunicar, né? E às vezes essas diferenças acabam impactando na decisão do vamos investir, vamos fazer uma cerimônia, assinar papéis, dividir os bens, porque também tem tudo isso. Tudo, são né? decisões para a vida toda. Sim. Exatamente, juntar as famílias, né? Sim. E eu quero ouvir a Ju falar dessa parte dos bastidores, dos conflitos das famílias, que eu imagino que deve acontecer com bastante frequência, porque uma família não gosta da outra, ou tem Ju. Nossa, questões de religião, né? Então, envolve tudo isso. E não é simplesmente que a pessoa não gosta da outra, né? Tá ali na dúvida. Isso pode, de fato, acontecer, mas isso não quer dizer que exatamente é isso. Pode ter outros fatores envolvidos e é muito importante a gente olhar de caso a caso daí, né? E aí, Ju, quero saber se algum casal já externou para você essa questão. Eu marquei, mas eu não tenho certeza. Eu marquei, mas eu não estou... Já aconteceu? Já aconteceu. Às vezes não de imediato, mas no processo. Eu já tive várias noivas e me chamar no particular,
Ju, eu não sei se é isso mesmo. E aí? Delicado. E é muito delicado, porque assim, é que nem a gente fala, né? A assessora tá ali inconstante. Eu falo que dentro do mercado de eventos, a pessoa que mais tá é a ouvinte é a assessora. A gente passa, Amanda, 1 ano, 2 anos, às vezes, com o É casal. um trabalho fundamental. E é diário, né? Tem noiva que fala comigo todos os dias. Né? Esse processo de assessoria demanda isso. Você tá ali ouvindo, trocando informação, às vezes nem é momento. Falta 1 ano para ela resolver aquilo, mas ela já tá pensando e tá trocando informações. Você se torna uma amiga. Olha só. E nessa intimidade, ela acaba se colocando. É por isso que eu falo, na escolha, Amanda, é muito primordial a afinidade. A pessoa tem que bater o santo, né, João, que a gente fala. É a mesma Exato. coisa com o celebrante. Tem que Tem que ter afinidade e sentir. Não, eu gostei daquela pessoa. Porque é para ela Admirar, chegar né? e falar isso para mim, Ju, olha, eu tô pensando, Íntimo. mas eu acho que não é isso. Aí você tem que fazer todo um trabalho, conversar, ser ouvinte, tentar ser amiga. A gente não é um profissional da área como a Amanda, mas tentar, olha, tá tudo engatilhado, o que tá acontecendo? Às vezes é uma fase ruim, é brigas. E você tem que ouvir e tentar amenizar, né? Para que não seja prejudicial. Mas eu, João, tenho que confessar agora, Amanda. Eu já perdi muito cliente por olhar de uma forma diferente. Às vezes os casais chegavam no escritório, João, e eram perrengues os dois ali na minha frente, que assim, Imagina. ali para decidir uma coisa tão legal, né? Que é uma coisa tão bonita. E chegava em pé de guerra. Em pé de guerra, de eu chegar para os dois. Eu perdi muito cliente fazendo isso, gente. Olha, Olha contando. só. Eu olhava para os dois e eu, gente, você tem certeza que é isso que vocês querem? Aí eu falava, Mas, Levar a João. refletir, né? Eu não tinha como, porque assim, se ali comigo, que é um momento de... Sabe, é tão legal que às vezes tem casal que tá ali pegando na mão, o outro tá junto, eles estão sonhando junto. E os dois num perrengue, eu falo, gente, o que vocês estão fazendo? Tipo, deixa pra lá. Mas acho que nesse momento você assume a responsabilidade, né? Você chama para si, é empática. Muitas vezes você pode estar antecipando uma situação que ficaria mais difícil mais para frente. Sim, né? porque daí eu vou ter que lidar com uma situação Profissional da pior. sua parte. Exato, porque se ali, pra gente fechar um contrato, já tá, imagina... Nessas condições. Porque não é qualquer evento, né? Não é. Não É um evento é... importantíssimo, não tem parte 2, não tem vale a pena ver de novo. Exatamente. Tem que Se funcionar. deu errado, já foi, vai ficar marcado pro resto da vida, vira um trauma muitas vezes. Sim. Eu já fiz bodas, Amanda, que a noiva, ela deu tudo errado no casamento dela, João, e ela prometeu para ela mesma que com 5 anos ela ia fazer dar certo. Eu E tenho ela casais fez, assim. fez todo um evento porque era um trauma para ela aquilo. Eu tenho um só. casal, Ju, Paulínia, a cidade. O planejamento todo foi feito para o casamento ao pôr do sol. Contudo, a noiva caiu naquele erro crasso de marcar todas as madrinhas, a mãe e ela, no mesmo salão. Ai, E ela ficou atrasou. por último. Atrasou. As madrinhas foram chegando aos pouquinhos no local da cerimônia. Ela foi a última e chegou já durante a noite. O Nossa. carro que a trouxe foi colocado de frente para mim, com o farol aceso para mim, porque não Tava tinha escuro. iluminação. Nossa. E ela chorava de uma Meu forma Deus. copiosa, a ponto de eu ter que baixar o microfone, parar e dizer, estamos aqui, é o seu casamento. Relaxa, Vamos né? focar, vamos aproveitar. Vamos... Sim. E vira e mexe, ela me manda mensagem, ó, quando eu fizer renovação de votos, estaremos lá de novo. Ai, que história emocionante. Ficou guardado. Sim. Triste, né? Ficou guardado. Sim, É, porque elas criam uma expectativa, né, Altíssima, João, né? Amanda, que assim, é altíssima em cada detalhe, né? É o pôr do sol, é a decoração que ela viu em alguma imagem salva, é o tipo do docinho, ela é tudo, música. a música da entrada. Eu tenho noivas hoje, João, que contam os minutos. Olha, no minuto do 57 segundos, tal, eu quero entrar. É um show, né? assim, E eu aí, fico... Amanda, Atenção. quando acontece essa frustração, E aí? eu sonhei tanto, não deu certo, Ju, não deu certo, João. Como é que eu lido, eu noivo, com a minha frustração? Mas eu acho que antes disso, né, a gente teria que trabalhar essa questão das expectativas se elas são realistas, né? Porque, de fato, quanto mais a expectativa, maior a possibilidade de frustrar. E são imensas. Muitas. Uma vez que frustrou-se, é uma questão da aceitação daquele momento, da aceitação daquele dia. Que nem a noiva que você está citando. Eu fico imaginando, porque a vida segue, né? Tem o desejo dela, tem o desejo E as do fotos, noivo. Amanda, que fica, que chega depois. Imagina. Nossa. Ela volta para aquele dia, né? Porque o pôr do, Não tem o como pôr do esconder, sol hoje né? está em alta porque é foto. O que fica é foto. E ela não vai ter isso. E fora, eu já imaginei o rostinho que ela chorou,
falou, né? Maquiagem e tudo mais. O dia que, na teoria, né? Que é o dia mais feliz da vida, que é a teoria, né? Porque olha a expectativa. Sim, muito. Vamos imaginar lá, as pessoas que estão vivendo, né, há 80 anos, vai ter o dia mais feliz da vida. É muito. A chance de frustrar-se, quando coloca nessas condições, é de fato muito alta. E daí essa questão da aceitação, do vamos lá, né? Acho que é esse preparo do fazer o que está no controle, né? Porque é muito importante a gente conseguir distinguir o que está ou o que não está no controle. Então, faz o que está ao alcance, entrega. Sim. E vê o que rola, o que acontece. Eu compartilhei, fiz um Reels esses dias, daquela daminha, não sei se vocês viram, vocês devem ter visto, que ela entra falando assim, meu pai e minha mãe me obrigam. Achei aquilo um horror, gente. Fiquei horrorizado. Imagina o que aconteceu nos bastidores, né? Ela estava claramente em sofrimento. Exatamente. Era uma vontade exclusiva da mãe, com certeza. E ela falando, e a pessoa no fundo falava, joga pétala, né? E daí, um registro do casamento. Tinha uma noiva e um noivo ali. Criaram-se uma expectativa, né? Sim. Então, assim, eu acho bastante delicado. Acho que é um componente emocional do preparo do casamento que ele pode ser colocado em questão, né? No sentido, olha, vamos lá, vamos fazer tudo que está ao alcance, mas é a vida, e a vida a gente tem percalços, né? E a Ju trabalha muito isso, eu vou falar em um ponto onde isso é trabalhado, mas eu quero citar esse caso da criança. Eu fiz uma coluna para a Gazeta de Limeira, neste mês de agosto, onde eu falo que eu tenho percebido, Ju, muitas pessoas trocarem as crianças na entrada de alianças por avós. Sim. E eu tenho achado muito afetivo. Primeiro porque coloca-se aquela pessoa idosa que antes não era tão olhada durante a cerimônia em uma posição de destaque. E você livra as crianças, por vezes, de uma tortura emocional. É uma tortura, em alguns casos. A gente vê uma questão de chantagem com doce para a criança vir. A criança está toda apertada naquela roupa que não é a dela. Ela está incomodada. Não é uma escolha dela. Passou, às vezes, horas no cabeleireiro, né? Isso. Então, eu falo muito isso. Com base nesse vídeo, eu fiquei extremamente impactado. Porque quando a gente está na cerimônia, a gente acaba achando fofinho. Sim, tá. Olha que fofinho, todo mundo acha bonitinho. Quando a gente olha aquela criança dizendo, a minha mãe me obrigou, a gente tem clareza de algo que a gente não olha. A criança está sob tortura. E olha que interessante, João, você consegue ver com o resultado final. Isso. Você está lá no altar, né? Ali na frente e tal, né? Agora, a gente vê os bastidores para fazer com que aquela criança entre. É muito pior. É muito difícil. Imagina. Porque, assim, quando a criança é muito pequena, ela está muito incomodada com tudo. É o cenário, ela está com sono, ela está com fome, é a roupa que incomoda. Ela está com pessoas, às vezes, desconhecidas ali. Que nem eu tenho no meu checklist, Amanda, eu sempre coloco uma pessoa que vai ficar responsável pelas crianças. Porque uma coisa é minhas meninas ficarem ali, a criança nunca viu. Uma coisa, ela tem um rostinho conhecido, uma avó, uma tia, alguém, já que os pais podem ser padrinhos, enfim. Né? Normalmente é o que acontece. Os pais estão lá na frente e não acaba ficando com a criança. E a criança abaixo de 5 anos, ela é muito, né? É difícil a gente prever. De fato. Né? Ela pode entrar ou não. E é isso que eu tento lidar com as noivas, entrando nessa questão, né? De orientar e criar uma ideia que, olha, pode ser que não entre. Se não entrar, fique tranquila. O bonito, se ela entrar, é a gracinha. Se ela entrar 2 passos e voltar, tá tudo certo. E hoje as noivas têm entendido um pouco mais. Mas é judiação. Porque tem muita criança que é forçada, né? Às vezes está chorando no colo e a gente está tendo ali, porque assim, a noiva fica me olhando, vai, coloca para entrar. Tá todo mundo e assim, não aceita que a gente tenha um plano B muitas vezes. Mas toda criança tem que ter um plano B. Senão... Igual a gente vê pets também, né? Também agora, muito pets comum. tensos, né? Sim, muito comum. É um risco. Eu particularmente não gosto. Eu amo animais. Amo de paixão. O João sabe, eu eu sei. amo cachorro. Mas até por tem isso, né? Porque eles ficam tensos, porque não é o ambiente deles. Eu já passei por situações, assim, estressadíssimas do cachorro. Eu ter que sair com ele, correndo com ele. Porque ele estava extremamente estressado dele fazer xixi, sabe? Assim. Coitado. E foi muita judiação. Então, eu não tenho muitas experiências positivas com animais. Até o cuidado, o lugar, o ambiente e a função, né? Fazendo ele numa coisa que ele não estava... Sofrimento. Exato. Sofrimento. Agora, a Ju,
sem querer, acabou dando um exemplo para reforçar o que a gente vinha falando, que é a história de preparar as expectativas, né? Eu ia trazer outro exemplo, que é o exemplo dos casamentos ao ar livre, quando a noiva entra naquela paranoia. Vai chover ou não vai chover? Eu alugo tenda, não alugo tenda. Então, é a questão de trabalhar a frustração já antecipando a possibilidade de que vai chover. É Sim. possível. João, E se chover, tá escolheu, tudo certo. escolheu o local, ar livre, não adianta, não dá. Você pode, sabe, tem lá as orações, elas falam, não, eu vou orar muito no dia, O ovo da tudo Santa bem, Clara. o ovo, faz tudo, né? Mas escolher um local aberto, você tem que lidar com isso. É plano A e plano B. Não dá para você. E eu fico imaginando, porque dependendo da característica da noiva ou do noivo, pode entrar num processo de adoecimento ali mesmo, ter uma ansiedade generalizada. É isso. Sim. Precisar de tratamento. Eu tive noivas que o corpo inteiro, Amanda, mancha, descamação, se automutilar com a unha, principalmente chegando próximo. Eu tive uma no dia que as mãos viraram, era um dia de chuva. Ela perguntou para a cerimonialista se nós esperaríamos, era uma chuva bem fininha, esperaríamos parar. Eu disse que sim, eu não tinha outro casamento no dia, a floricultura também ficou ali toda com o batalhão pronto para colocar a decoração toda lá, o pessoal para enxugar uns bancos, e ela na sala da noiva, tensão, as mãos se viraram. Meu Deus. Extremamente arriscado, se ela tem uma cardiopatia, alguma coisa assim, de ter algo mais sério. Porque ela queria realizar o sonho, ela não queria se casar dentro do salão. Sim. Ela queria se casar ao ar livre. Então todos estávamos lá aguardando, mas ninguém tinha certeza de que a chuva ia parar. E é uma condição que a pessoa se coloca, né? Sim. É uma opção dela, né? Estar ali. Exato. E assim, hoje está muito comum escolher ao ar livre justamente por todo esse planejamento que a gente está falando. De ter a foto bonita, o local bonito, dela lidar com aquilo. E quando chega no dia, a possibilidade disso mudar, parece que tudo se perde. E aquilo que o João falou, a gente tenta trazer ela de volta. É teu casamento, aproveita. Às vezes é falha pequena, né, João? Às vezes aconteceu, sei lá, uma florzinha que não era que ela queria. Ninguém sabe, Amanda. Os convidados não tem essa noção dela, mas ela fecha a cara e ela lida com aquilo, parece que morreu, acabou o evento dessa pessoa. É verdade. E aí, o tempo inteiro eu tenho que estar lá, noiva, relaxa, tá tudo lindo, foi uma flor que estava diferente, sabe? Sei lá. Porque para ela acabou. É muito difícil. Elas não entram numa frequência de aproveitar que chegou no dia. Elas continuam na fase do planejamento. Por vezes eu tenho essa impressão. Eu tive uma noiva em Piracicaba, eu me lembro claramente, isso comentei com ela. Ela chegou na minha frente, fez a entrada triunfante. Ela chegou, o noivo, aquela coisa. Ela chegou, ela fez assim, ó. Nossa. Olhou o varal de luzes, olhou as flores, pra ver se estava tudo contratado. Se tudo que eu planejei está aqui. Ela checou tudo e aí ela me olhou. Olha. Ela ainda estava na fase do planejamento, ela não estava aproveitando ainda, né? O que vem dessa coisa da ansiedade também, Amanda, ou não? E acho que esse foco do evento, né? Quando eu estou trabalhando com um casal, ou mesmo na terapia individual, que a pessoa está nesse processo de casamento, eu tento trabalhar essa questão do que está sendo celebrado. O foco. Exatamente. Qual é o foco daquela ocasião? Qual o objetivo, né? Para aquilo tudo acontecer, né? A ligação, a conexão entre esse casal. Porque muitas vezes eu percebo que fica nessa as decisões, os perrengues, as questões, né? As tretas de família ali. E daí, perde-se. Às vezes, durante um ano, cadê o momento do happy hour, né? O olho no olho, ou se importar um com o outro. Fica toda a energia, né? Todo o tempo, o dinheiro voltado para o evento. E daí, o que é legal ali do dia a dia acaba se perdendo. E daí, eu lembro que eu gostava de assistir, quando eu era adolescente, aquele Noiva Neurótica que passava, né? E dá pra gente imaginar, porque o nível de exigência sobre elas, né? Da cultura, e que elas acabam colocando sobre elas, e a chance de dar errado. E daí, relação? O que acontece? E o dia seguinte? Né? E daí, às vezes, tem aquela dinâmica, né? Eu faço, outro revida, não vou fazer porque ela tá mandando. E daí, fica toda aquela situação muito delicada ali. Então, a importância do olhar
olhar para as bases, de fato, né? Para o que está em jogo, né? Qual que é a prioridade ali. Sim. Né? Agora, você falou muito ela, e é o que a gente faz também no nosso dia a dia. Ela. Sempre ela. Eu vou trazer de volta a questão do gênero que a Ju citou. O fato de o noivo não ter, na maior parte das vezes, tá? Um envolvimento tão grande nesse planejamento é sinal de que ela deve estar atenta para a vida em casal no futuro ou não significa que isso vai ter eco? E eu acho que não necessariamente. Eu acho que essa questão cultural mesmo é de que nós somos ensinadas a que casar, a gente brinca de Barbie, né? A noiva lá. E como a gente brincava, né? E daí aquela questão. E eles não. Então, o sonho passa a ser, né? Como a gente vinha falando. Então, ele tá lá, tá tendo a cerimônia. Depois, tem outras demandas da vida que pode ser que se envolvam ou não. Não quer dizer que não se envolveu com o casamento, que não vai se envolver com a relação casamento, né? Não necessariamente. Pronto. Então, elas podem ficar sossegadas, né? Que pode ser algo pontual. E é importante a gente falar isso, João, porque tem muitos que me perguntam, Amanda. Ai, Ju, mas ele não se interessa, ele não participa, ele não quer em reunião comigo. Nossa, eu não sei como vai ser. Eu já vi paciente falar assim, mas eu tenho que discutir a forminha do doce. Ele não me ajuda a escolher. Né? No caso, não fazia o menor sentido. Não tem eco nele aqui. Não. Ele fala, não, eu falo para ela escolher do jeito dela. E ele achava ali que ele estava cuidando, agradando, né? Passando o bastão. Né? E dali, nessa situação específica, eu tento se envolver com algumas coisas. Né? Porque daí vai saciar um pouco mais a demanda dessa noiva. Ela se sentir vista, né? E ele está oferecendo autonomia, achando que está agradando. E ela, por vezes, gostaria que ele tivesse uma participação maior. E eu acho que acontece também dela pensar que se ela escolher, aí depois ele vai culpá-la, de alguma forma. Porque daí a responsabilidade fica sendo Fica só para ela. Então, é aí que ela fica mais nervosa. Eu acho que ela gera ansiedade por isso. Ai, mas aí eu vou escolher, eu quero só ver se depois ele não gostar. E aí, como que eu faço? Chega no dia e dá alguma coisa errada. Foi ela que escolheu. Se for essa, né? E ele cede o controle e depois cobra, daí não dá. Aí é o preocupante. E a comunicação de cada casal vai impactar, sim, né? Cada casal tem uma dinâmica, tem mais habilidade, menos habilidade ali para conversar e lidar com as questões. E daí vai impactando nas decisões, né? Eu vou trazer questão de decisões agora. Por quê, Amanda? Por vezes, o que nós vemos é o pai ou a mãe querendo que os filhos repliquem aquilo que eles viveram no casamento deles. Por vezes, o filho quer se casar na praia, na fazenda, na chácara, e o pai e a mãe dizendo que o religioso é muito importante para a família. Quando não é pai e não é mãe, é avô e avó. Ouvir e ceder às vontades de familiares é visto de que forma no eco na pessoa depois? Pode gerar muito sofrimento, né? Tem situações que são ainda mais delicadas, que é quando entra a questão da religião. Outra questão bem evidente. Né? Eu acho assim que esse casal tem que estar muito alinhado. Que escolhas eles estarão fazendo, né? Para responder a quem? A eles, ao desejo das pessoas. Tem situação que a família se envolve financeiramente, né? Sim. Quase todas. E eles acabam, de certa forma, tendo que acatar algumas decisões, porque é os pais que estão bancando. Sim, né? E daí até que ponto? Daí. Porque sim, são negociações ali, né? Intrafamiliares. Né? E lista de convidados, né, João? E é outra história. Porque os pais sempre têm o contato. Sempre tem o dedinho na lista e eles estão pirando. E aí começa a briga, Amanda. Ai, só a mãe que quer convidar aquela pessoa. Ai, não acredito que seu pai tá colocando aquele cara na lista. Eu nem sei quem é. Entende? Aí começa a briga desde ali. E muitas pessoas daí decidindo, né? Todo mundo decidindo. E se é aberto isso aos padrinhos de alguma forma, em alguma decisão, né? Em alguma escolha, nossa, aí elas piram. Eu falo elas porque noiva normalmente hoje em dia tem o hábito de criar até grupo, né? Com as madrinhas, para trocar informação, falar do vestido, da cor. Nossa, elas piram. Porque aí todo mundo quer palpitar, todo mundo quer colocar realmente o que gosta, o que não gosta, o que faz sentido. E aí perde-se a escolha dela mesma. Se ela não é firme, se ela não tem clareza para o que é importante para ela, né? Negocia ali com o noivo, imagino. Sim. Né? Se fica perdidinha ali, né? Fica. Então, o caminho é a comunicação do casal. No primeiro momento, o que vamos decidir? Vamos decidir nós dois qual é o caminho que seguiremos. Entre nós ou ouviremos nossas famílias? É isso, é ficar claro. Eu acho que, em primeiro lugar, a decisão tem que ser feita individualmente.
Cada um entender o que é importante para si e o que é fundamental para cada um. Porque um não vai abrir mão de um sonho, o outro não vai abrir mão do outro. E daí a questão do alinhar ali as expectativas, tá? Então, qual que é o nosso sonho? E daí, num outro momento, vai conversar com os pais, com sogros, né? Com padrinhos envolvidos, mas ter muita clareza no que nós queremos. Esse nós tem que estar bem consistente, né? Que daí facilita os próximos passos, né? Porque daí, não tem manipulação de um lado, do outro. Sim. Eu tive um casal de Rio Claro, a noiva era muito devota de Nossa Senhora Aparecida. O casamento aconteceu num salão. E nas reuniões preparatórias, ela queria que houvesse a entrada da imagem de Nossa Senhora Aparecida logo no começo e que aquela imagem ficasse como reverência à fé dela, no aparador ali comigo o tempo inteiro. Foi o tempo de eu fazer a reunião, meia hora depois vem uma mensagem dela dizendo que para cortar essa etapa. Eu falei, mas por que se para você é tão caro, importante, Tão importante, tão precioso? Porque minha mãe acha uma heresia. Porque é num salão, não é um local sagrado. Eu, enquanto celebrante, Amanda e Ju, eu não debato. Eu apenas sigo. Eu deixo que a cerimonialista converse questões mais específicas. Eu ouço e acato, e sigo, e realizo ali durante a cerimônia. Mas me deixou extremamente impactado. E aí ela me disse assim, João, a minha mãe queria que eu me casasse na igreja. Porque os meus maiores, eu brinco que os meus maiores concorrentes são pai e mãe, que querem que os filhos casem na igreja, né? Foi tão curioso quando chegou a cerimônia, gente, porque a formação foram feitas 2 meia-luas e quem ficou quase que ombro a ombro comigo? A mãe dela. Não havia muito espaço, eles ficaram muito próximos. No que eu encerrei a cerimônia, aquela mulher se atracou em mim de uma forma para agradecer, que ela nunca tinha visto algo tão lindo. Mas eu fiz um pouco tenso, eu confesso, né? Porque ela estava muito próxima a mim. A torcida contra estava do lado. Exatamente. Imagina, né? A atenção do João. Aliás, se eu falo alguma coisa, é essa mãe, né? Eu tenho as minhas mentalizações de blindagem em algumas situações. Mas ela foi muito grata. Eu falei, poxa, talvez se ela tivesse insistido um pouquinho, a imagem estava aqui também. Mas ela cedeu. E aí, ouviu o pai e a mãe, mas por vezes na cabeça do casal eu percebo que é uma reverência à família também. Sim. Nesse caso em específico. A cerimônia em si, João, eu acho que a festa, eles até pensam um pouco mais neles. O que eles gostam, o que eles querem ouvir. Mas cerimônia sempre parte da família. Cerimônia, principalmente as mais clássicas, as que têm mais protocolos e tal, tem o envolvimento familiar, com certeza. Minha mãe sempre sonhou que eu casasse naquela igreja, com aquele padre, com aquele pastor, né? Que tenha tal coisa, né? Que eu use o véu. É coisa de mãe, pai, sabe? Você tem que lidar, né? E o pior, assim, que até eu abordando um assunto saindo até do contexto, João, mas eu acho que a Amanda vai ajudar a gente nisso. Quando os pais são separados. Uma outra questão muito delicada. É muito delicado, porque normalmente eles não querem nem se sentar juntos. Eles esquecem que eles geraram aquela pessoa, né? Que independente de tudo que aconteceu, mas o dia são dos noivos. O dia é daquela filha ou daquele filho e eles têm que colocar um orgulho um pouquinho de lado e, né, se posicionar como pais daquela pessoa. E eles não querem nem sentar junto. E eu já tive situações, Amanda, que eu tive que colocar o pai no banco, na cadeira normal, e só a mãe no altar. Que delicado, né? E vai envolvendo outras pessoas, né? Que muitas vezes madrasta, padrasto. Isso. E aí o conflito vai só escalonando ali, né? Sim. E tem situações que, né, uma vida de conflito, onde as pessoas não negociaram e muitas vezes não vai ser nesse momento que vai negociar. Né? Que vai ceder, que vai flexibilizar, que não está priorizando ali o desejo, o sonho do filho ou da filha, né, que está casando. E como passar isso para a noiva, Amanda? Porque normalmente eu vejo que é o maior peso dela, sabe? Parece que nada daí agrada, João, porque esse item se tornou uma coisa assim... Se não é um momento para se negociar, não é ali que a coisa vai se resolver. Então, não, de fato. Abordar isso, né? Exatamente. Resgatando esse histórico com ela. Mas eles conversam. Porque assim, a gente fala que a gente faz previsão de comportamentos, terapeuta comportamental. A gente olha para o passado e fala, e aí, tá, determinado comportamento, ele acontecia no passado?
Né? Esse casal, de pai e mãe, que são separados, eles conversavam. Então, por que a gente tem expectativa que eles se conversem agora? É outra expectativa alta. É realista? Não é realista? Porque, às vezes, ali tá o sonho da minha vida, mas não cabe, né? É pedir demais para eles, essas mágoas que não lidaram ao longo, às vezes, de décadas, né? E, assim, tentar construir algo que seja ali dentro do razoável, né? Ou aceitável para todos, né? Exatamente, né? Porque senão cria-se uma situação, fica com uma cara feia, imagina ali, né? Um do lado do outro. Difícil. E assim, eu imagino que vai ter o quê? Muitas pessoas olhando para aquele casal lá, né? Com certeza. Tirar o foco. Agora, essa é outra questão que faz com que o casal olhe para a própria vida, né? O que eu percebo por vezes, Ju, depois você compartilha. Eu percebo que por vezes o casal começa a fazer um balanço da vida pré-casamento. Não só com aquela pessoa que resolveu, né, seguir a vida juntos, mas começa a olhar para outros relacionamentos, outras pessoas que passaram pelas vidas deles. Você sente isso? Sim, então eu acho que principalmente por ser taxado o dia mais importante da vida, tudo tem que estar perfeito. Tudo, né? É a questão dos pais estarem juntos, mesmo divorciados, nem se olhando. É a questão do local, do tipo da cerimônia. Tudo tem que estar perfeito, João. É uma expectativa muito alta. Porque, assim, infelizmente, hoje o investimento para o casamento não é baixo. Né? É altíssimo. Então, assim, a pessoa se dedica tanto para aquilo, né? Às vezes ela economizou tanto, deixou de fazer tantas coisas para aquilo. Então, o dia tem que ser perfeito. E para a gente lidar com isso, nós profissionais de eventos, é difícil, porque para a gente é um trabalho rotineiro, né? Claro que a gente sonha junto, sabe, Amanda? Eu falo para todos os profissionais que me ouvem. O dia que para mim for mais um, tá na hora de eu parar. Sim. Eu tenho isso para mim, porque a gente se envolve em cada um. Né? Se você quer fazer exatamente como se eu fosse, né, João? A gente se envolve. Então, o dia que for mais um, que infelizmente acontece, o João sabe. Com certeza. Aquele fornecedor que fala, esse é igual aquele que foi, né? Sabe? Acontece. E aí é onde peca, porque daí a gente faz a cobrança, mas não tem o mesmo retorno daquele fornecedor. E é onde o casal que estava colocando toda a energia naquele dia, ele não tem aquilo esperado, né? Eu acho que, até entrando no assunto, João, eu acho que a questão pandemia modificou demais o nosso setor. Mudou drasticamente, assim, pessoas fazendo de qualquer jeito, principalmente por causa dos adiamentos. Para atender a grande demanda. Para atender a demanda, e são valores que já foram... Os estresses, assim, né? Porque daí tinha um vínculo bom com o contratante, daí no decorrer do processo, com tudo que estava envolvido. Você teve um reajuste, você teve um reequilíbrio, e muitas vezes tem fornecedor falindo, que todo dia a gente recebe uma notícia. E se não cumprir, vai ter processo, e daí a coisa, né, muda. Então, deixou de ser uma coisa, assim, agradável somente. Passou a ser uma coisa pesarosa, né, João, foi. Muitas vezes. E por vezes a questão do luto, né? Também. O luto apareceu muito forte. Também. Eu nunca recebi tantos pedidos por inserção de homenagem póstuma em cerimônia quanto agora. Que delicado, Homenagens, né, João? Homenagens, Entradas com foto. Isso, balões. Amanda, incluir uma homenagem póstuma numa cerimônia de casamento, devemos... Qual é a sua opinião sobre isso? Olhar para quem se foi. Eu acho que tem muito a ver com a história desse casal. Que dependendo da situação, que se não se conversa, não traz, se não faz a menção, é como se estivesse negando essa perda. Às vezes, a gente fala que a morte é a presença da ausência, né? E às vezes não fazer a menção é como se estivesse desrespeitando, não trazendo um pouco, olha, porque às vezes a pessoa acabou de ter a perda, né? E daí aquilo faz a menção, lida-se um pouco com aquelas emoções. Morte faz parte da vida, né? E dá sequência pro que está comemorando de bom ali. E para algumas famílias é essencial, né? E imagina a delicadeza para conduzir que você tem que ter ali no evento, né? Porque as pessoas tocar de uma forma que, né? E eu acho que uma questão que pode ser considerada junto com eles é a questão das condições dessa morte.
né? Quanto tempo foi? Foi uma morte trágica? Porque dependendo das condições dessa perda, as pessoas, de fato, podem ficar numa emoção que não é o desejável ali para aquela situação, né? Acontece por vezes. Eu, especificamente, o celebrante João, eu adoro olhar para questões familiares. Eu acho que incluir e manifestar gratidão dá uma potência energética na cerimônia que é algo contagiante. Contudo, eu sempre digo para o casal, eu não vou olhar para motivo de morte, o que se passou pré e pós-morte. Eu vou pedir características positivas daquela pessoa, principalmente que ecoam no casal, o que é que dizem que você tem do seu pai, que lhe é tão valioso. Eu cito positivo, agradeço, peço aplauso, está incluído e sigo. Porque se eu perco a mão da cerimônia numa homenagem póstuma, que a vibração é baixa, eu não volto para a vibração do casamento, que é muito alta. Sim. Então, eu gosto, mas eu digo para o casal, a minha é leve, na linha da gratidão, do reconhecimento, e seguimos. Tudo bem? A maior parte acha maravilhoso. Porque também não quer acessar um sentimento muito ruim naquele dia. Sim. Ou que o viúvo que ou a o risco existe, Existe. Né? Sim. Existe. O que você acha dessa questão, Ju? Eu acho que, principalmente, se você cai, João, para você retomar... E parece que a todas as horas do evento, Amanda, fica naquela mesma energia. Né? Eu até brinco com os meus casais, que até a escolha da música que eles vão entrar na festa tem que ser algo impactante, porque na forma que eles entram, eles traduzem essa energia, essa alegria para todo mundo. Se eles entram com uma música meio quietinha, sabe? Uma coisa meio suave, parece que o casamento é morno. Tudo é contagiante num casamento, muito. Né? Então, se você fala nessa questão póstuma, eu recebo muitas noivas pedindo, Ju, eu quero entrar com quadro, balão, relicário. Só que é justamente isso, o trabalho do celebrante envolve muito, porque se você pesa só nesse ponto, toda a alegria que espera do dia, porque nem todo mundo vai ter a mesma dor que a sua. Não. Então, você pode estar lá, nossa, que delícia, ele está falando da minha avó que faleceu e tal, mas o convidado, ele não está preocupado com isso. Né? Talvez ele não tenha o mesmo envolvimento. Então, eu acho importante, né, sempre alinhar com o celebrante, falar sobre isso, ou até mesmo eu como assessora, eu aponto muito isso para o casal. Mas você acha que tem necessidade? Mas qual o objetivo disso? O que representa de verdade? Né? Porque tem tantas entradas hoje, né, João? Às vezes tem noiva que quer colocar tudo, né? Plaquinha disso, daquilo. Eu, particularmente, não gosto de plaquinha, gente. Então, sabe, eu não vejo significado. Ela vem a noiva. As pessoas estão vendo. Tá bom. Metade eu não consigo nem ler. Não dá, era muito escrito. E aí coloca... ali agora. O que é? E é o pititico que tá trazendo, que tá balançando a placa, sei lá de que jeito. E, tipo, ele nem consegue com a placa. Então, é complicado, né? Agora, posso fazer uma pergunta pra Ju? Que eu tô curiosa pra saber como que ela maneja esse tipo de situação. Que é uma situação que eu já ouvi várias vezes na clínica, que é a questão de quando um dos convidados, e geralmente um convidado importante, tem uma questão mais séria com bebida. É muito recorrente. E assim, às vezes que apareceu, o que eu fiz foi conversa com a cerimonialista, que ela deve ter estratégias para lidar com isso. Sim. Isso já o casal se antecipando para a situação. Foi esse caso que eu tô lembrando específico, era terapia individual. Tá. Mas ele trazendo já tinha contado angústia, antes do evento. A angústia, era uma noiva trazendo a angústia de tem um familiar que tem problema com bebida e o que pode acontecer. A chance é muito grande. Sim, e o mais difícil, Amanda, é quando acontece e às vezes é uma pessoa tão importante na vida daquela pessoa. Do tom da festa, né? Não, e a pessoa às vezes nem vai, né? Acaba bebendo antes. Eu tive uma situação dessa, infelizmente, né? Só que esse noivo meu, gente, pensa num cara alegre, João. E é uma energia daquele noivo. E a gente fez um baita de um trabalho na montagem e tal. Ele foi correndo buscar o terno do pai, estourou o pneu do carro, deu tudo errado. Pra dar esse apoio pro pai, não deixou ele ir pro bar, sabe? Aí chegou na hora da cerimônia, eu esperando, né, os principais chegarem, né? Celebrante, padrinhos, os pais. E cadê esse pai que não chegava? Ai, que desespero. Aí o pai não foi. Ele acabou bebendo e não foi pro casamento. E esse filho... Que é algo que tem que ser... Né? Pode ser pensado também, né? A possibilidade a minha angústia, né? Eu já estaria chorando horrores ali se fosse eu no lugar dele, né? Poxa, um dia tão especial para mim, por causa, né? Mas
Normalmente, quando eles me contam antes, que eu sempre peço, me dá características de alguma pessoa que pode, às vezes não é os pais, ou pode ser algum convidado, às vezes é um tio. Briga um com o outro, né? É a divisão de mesas, né? Uma mesa completamente longe da outra. Eu já passei por casos de brigas, assim, né? Na mesa, madrinha com amiga que não sabia, a noiva não sabia, colocou na mesma mesa, as duas se pegaram no evento. Gente, mas Igual isso é um absurdo, aquele né, caso gente? famoso lá da Cicarelli, lembra lá? Então, Exatamente. Então, assim, eu Sim. tento, quando me avisam antes, Amanda, respondendo a sua pergunta, né, Ju, meu pai tem um sério problema. A gente tenta controlar de que forma? Eu sempre falo, olha, o pré não tem como eu ver, né? Ele se arrumando, se ele sai do trabalho, porque muitos casais aproveitam, às vezes, um evento noturno para fazer já um esquenta antes, né? Principalmente quando é chácaras, né, João? Ficam lá já no Fica dia já no anterior. fervo já, e eu já tive noivo que tostou no sol, e eu com a montagem inteira, sai da piscina que você vai ficar vermelho. E casou vermelho, né? Mas quando é problema com bebida é uma coisa mais séria, porque ele não quer abrir mão de fornecer o álcool durante o evento, mas se preocupa com aquela pessoa. Então, normalmente a gente tem segurança, né? A gente pede para os garçons dar uma certa maneirada. Só que não dá pra gente ser muito babá também, né, Amanda? Porque às vezes o convidado acha que a gente tem que se responsabilizar até pelas pessoas próximas. Outro exemplo, crianças, né? Se o casal optar em não ter um espaço kids, né, João? Monitores, alguém que cuida, eles acham que a cerimonialista tem que ficar de olho e cuidar daquela criança. Eu vou curtir a festa, você que olha meu filho. Então, é um tipo de abordagem delicada, porque delicado, né? chega a demanda, mas, por outro lado, eu também já percebi, Amanda, olha, eu tive uma noiva, até que era a sua opinião. Ela proibiu qualquer criança no casamento. Isso tem sido muito Como que discutido, acontece? né? E aí, João? Porque, assim, com quem deixar essa criança de convidado brigando comigo? Moça, como assim não vou poder levar meu filho? Eu vou Durante deixar a com quem? confirmação. Na confirmação de presença. Eu vou deixar com quem? Os meus pais também estarão na festa, tipo os avós. E aí? E como faz com isso? Eu acho muito delicado essa O que eu decisão. falo para essa noiva, né? E a gente exclui as mães solos, né? Porque daí onde ela vai colocar a criança? Exatamente. Exato. Vai fazer Uma o que a decisão. criança? Ela acaba não indo e acaba sendo uma briga que nunca mais se falam, né? Eu acho que tem essa questão também, né? Quando a pessoa decide por fazer uma festa, tem essa questão que ela quer entregar para os convidados. E quando ela tem uma decisão polêmica dessa, ela já entra como antipatia para vários ali, Sim. né? Porque você está restringindo, né? Você está convidando algumas pessoas em situação incômoda. Sim. Exatamente. Vou ficar aqui até altas horas e meu filho. Exatamente, vai causar um sofrimento para várias delas, né? Tem pais que têm dificuldade de, né, sair sem os filhos. Tem Muitos. pais de bebês e por aí vai. Criança com Sim. deficiência, né? Então, é bem delicado, né? Mas, Amanda, eu te cortei no momento que a gente refletia sobre o fato do casamento gerar um balanço da vida na pessoa que ele te ouvir. Sim. E eu acho que essa questão, né, que é um marco. Né, aquela, nós nascemos, crescemos, casamos, temos filhos e morremos, Sim. né? Então, assim, as pessoas param para pensar nessa questão do, o que eu fiz até aqui? E a vida, a gente trabalha muito com a questão do ideal, né? Eu já vi caso que, por exemplo, a pessoa ficou lá, tô feliz, vou casar, gosto dela, mas durante muitos anos eu imaginei que eu casaria com outra pessoa, Nossa. Poxa vida. né? Então, tá lidando ali com todas essas emoções. Mas ela quer fazer o que é o certo, né? O que é o ideal, teoricamente. Ela estava feliz, só que no dia ali se deu com ele, no caso, estava feliz, mas no dia ali se deu conta que durante muitos anos acreditou que numa coisa que depois acabou acontecendo outra, né? E acho que essa questão também, eu tenho visto, tem sido algo frequente, essa questão quando a gente fala do debate de gênero, dos estudos sobre feminismo, as mulheres que estão estudando sobre esse tema, e a grande parte de quem estuda sobre esse tema são mulheres. Os homens não estão estudando. A gente está tendo um descompasso aí que está dando um certo problema. Porque o que está acontecendo? O medo do casamento. Né? Eu vou casar, eu estou feliz com a festa, eu estou feliz com a casa. Mas e aí?
Que a gente vê, acho que vocês já devem ter acompanhado também. Eu lembro de vários anos atrás que eu próximo, eu lembro de 3 histórias na cidade que, assim, em coisa de casamentos grandes que casaram em coisa de poucos meses tinham separado, né? E daí os medos de como será essa relação. Então, que vem todo esse sentimento ali junto. Né? Eu vou ter que me responsabilizar pela casa, como é que vai ficar o meu trabalho, e vai sobrar para mim, e ele vai passar a ser grosseiro. Então, eu tenho visto muito isso também, nesse momento. Né? Muita ansiedade do futuro. E aí, como é que ela resolve isso? Ela tem que te visitar, ela tem que visitar uma colega sua. Não, muitas vezes, né? Que essa coisa... Quando eu falo da questão dos noivos, o casal que eu recebi, e era um casal que eles estavam num conflito, e eles vieram para terapia, querendo ficar junto. Eu recebi já 2 casais de noivos. E eles marcaram uma viagem uns meses depois, estão arriscando para o exterior, assim, tal. E com o empenho de fazer dar certo aquela relação. Aí você trabalha, por que que chegaram até ali, qual que é o conflito, o que é possível ser feito de ajuste para que a relação permaneça. E a gente vê também... Um tempo atrás eu assisti um curso pela internet, são 2 psicólogas que são referência em terapia de casal. E elas falaram que elas estão recebendo casais de segundo casamento. Que já vão para a terapia querendo acertar, né? E quando está voltando para a questão das ansiedades, que é isso, assim, mas o que vocês têm na relação hoje é suficiente para você querer casar? Sim. E casamento, relação, é uma questão de encaixe e desencaixe. Então, a pessoa tem que estar ali disposta a reencaixar. Porque com a vida, que valioso isso vai acontecer. Sim. E ver que vai mudar esse contexto, né, Amanda? Porque muitos deles, estou saindo da casa dos meus pais e quero manter o mesmo hábito que eu tinha com eles. E muda completamente. No primeiro ano é um choque, né? Esse primeiro ano, assim. Porque são muitos ajustes, é outra cultura. Eu deixo o sapato na frente da porta do apartamento. Um é ok, o outro eu acho uma nojeira, né? E daí negociar e tudo mais, né? Onde vai colocar o determinado objeto? Olha quantas decisões, né? Sim. Se vai receber os parentes para almoçar no domingo ou não vai, e por aí vai. Mas essa questão e quando a gente fala, né, do casar, do comprometer-se, acho que o casar tem a ver com comprometer-se, né? De entender quais são as bases. A lealdade é importante, o respeito, a questão do ouvir o outro. Quando eu estou trabalhando com um casal, eu trabalho muito no sentido, o que você pode fazer para essa relação ficar melhor? E os casais chegam querendo falar mal um do outro e querendo demandar aqui o processo de mudança do outro. Nunca e daí, comigo. quando chegam na terapia, vão se dar conta que a gente vai trabalhar, e você, o que você vai mudar? E você, o que você vai mudar? Né? Exatamente. Então, tem isso. E a comunicação e aí? E é interessante, assim, que eu vou trabalhando com a mulher que está nesse momento, né, do casamento. E aí, quais são as características dele? Ele já se envolve com cuidados, né? Vocês vão jantar junto na sua casa. Ele já se envolve. Vocês têm falado disso? Teve um vídeo que bombou também na internet, não sei se vocês viram, da noiva, que na cerimônia de casamento é ao ar livre. Ela aparece com um contrato pra ele assinar. Que era combinado antes. Que ele vai lavar a louça, toda a louça da janta todos os dias. Como ele havia prometido, né? Na época do namoro. E assim, foi muito curioso, porque ele fica ali, ela dá uma risadinha, fala um pouco impositiva, ele também dá uma risada sem graça. E os convidados dão uma risada sangra. Isso é um grande problema, de fato, né? Na vida dos casais, essa questão do trabalho doméstico. Então, são várias coisas que eu acho que são conversas pro pré, né? Pro que vai dar sustentação para essa relação ao longo da vida. Sim.
Então, acho que é importante aí. Eu não quero encerrar o programa sem antes tocar no assunto que a Ju falou, que nós ficamos amigos dos casais, essa questão afetiva que acontece. Deve ser muito bom. Que bom que você já reagiu assim. Eu queria saber de fato se é válido, um né, olhar João? externo, porque a gente fica, Amanda, por vezes, buscando um vínculo afetivo com aquele casal. Sim. Que não é um cliente mais, a gente quer realizar o sonho daquela pessoa, né? Se duvidar, você vai jantar na casa depois. Exato. Que delícia. Como avaliar a postura correta? Ela tem que ser comercial ou ela pode ser afetiva? Acho que, João, te conhecendo a Ju agora, como é que não vai envolver a afetividade? Não tem como. Né? Eu falo pro João que quando eu quero ter um momento de leveza, de alegria, eu vou lá no Instagram do João Me Casa. Assim, é uma delícia. Que eu acho que é isso, né? Não é um evento qualquer, é um evento que envolve tanto um sonho, que envolve amor, né? Que envolve ali leveza, uma construção, por que não? Claro que vai ter aí a questão do limite do negócio, o respeito, cada um tem que cumprir a sua parte, mas fica tão mais leve, tão mais gostoso, né? Muito, é transformador, né? Sim. Quando a gente se reconhece Fora no casal que e o casal na gente. E gera depois o pós. Ai, Ju, e agora? Eu não vou ter mais você para conversar todos os dias. Que eu até fiz um artigo uma vez para a expressão que que delícia. era atenção pós, né, casamento. Porque tem que fazer a separação aos poucos. Não, se não fosse tão caro, elas iam falar, vamos programar o próximo, porque elas sentem falta, né, João? Mas tem que colocar os limites, como a Amanda falou, porque realmente, por mais que a gente tenha afinidade, que a gente curta junto, elas precisam entender que é um trabalho. Sim. Né? Que a gente vive disso, a gente também é uma pessoa, né, João? Exato. Que a gente tem os dias de folga, a gente tem que ter os nossos horários. Outros casais para cuidar. Mas deixa eu perguntar, vocês já ganharam alguns amigos para chamar de seus? Ah, né? com certeza. Claro. Que fala até hoje, de ligar, mandar mensagem, saudades, vem pra cá onde você tá. Ai, muito bom. Muito bom, né? muito bom. Ver as crianças, né, nascendo. Não, ver todos filhos. nascendo, né? Nossa, E quando você tá inserida na família ainda, Amanda, você faz, né? Todo mundo que vai vindo, você vai fazendo casamento, vai fazendo aniversário, os filhos, vai fazendo 15 anos, vai fazendo Chama tudo. a mãe, né? A mãe vai chamando. A mãe quer fazer o aniversário de sei lá quantos anos. A hora que você vê, você tá inserido na família já com todo mundo. É muito bom. Muito bom. É muito bom. Delícia. Gente, chegamos ao final do nosso programa. Vocês acreditam? Olha, muito rápido. É muito rápido. É muito né? rápido. A gente já sabia, Não dá, né? tem que ter aviso. Não tem que ter. Sempre, não dá. Ju, quero te Obrigada. agradecer imensamente. Quando eu pensei nessa pauta, logo grudei em Ju. Falei, Ju, eu preciso de você, porque você é muito sensível, uma vivência muito bacana. Gratidão, Ju. Eu que agradeço, João. Adorei nosso bate-papo, conhecer. É sempre bom aprender, eu adoro. Aprender sempre mais, trocar informações, né? E tá aqui com você, claro, né, João? Obrigada. Ligação afetiva como Maravilhoso. Obrigada, Lisa. Amanda, muito obrigado. Muito obrigada, querido. Você sabe que esse assunto para mim era muito caro. Eu gostaria de fazer esse programa já há um bom tempo, que a gente vem incubando isso. Sim. Que bom que ele aconteceu, que bom que foi com Fiquei você. muito feliz. Muito Que bom que eu vou ter alguém para indicar agora. Tirar um pouco o peso. Maravilhoso. Porque não há problema nenhum em reconhecer fragilidades, dúvidas, temores. Claro. Nós Sim. temos aí recursos como terapia e esse olhar diferenciado. Gratidão. Muito obrigada, João. Fiquei muito feliz, feliz de conhecer, né? Essa delicadeza e profissionalismo. E que alegria. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Eu tenho certeza que esse programa vai se eternizar. Você vai gostar e vai encaminhar para muita gente, porque elas contribuíram demais com todos nós. Até o nosso próximo programa.